Você sente as pernas cansadas, pesadas, como se carregassem o peso do dia inteiro. No começo, é só um incômodo leve, uma sensação de calor, um formigamento discreto, aquelas marcas das meias que demoram a sumir. Mas com o tempo, o corpo começa a mandar sinais cada vez mais claros. E o que parecia apenas cansaço pode ser o primeiro alerta de um problema circulatório silencioso. Foi exatamente o que aconteceu com Dona Helena, uma professora de 63 anos que passava o dia todo em pé. Ela acreditava que era normal chegar em casa com as pernas queimando e os tornozelos inchados. Só que um dia percebeu algo diferente. As pequenas veias azuladas começaram a surgir atrás dos joelhos. Foi o início de uma transformação e também o ponto em que ela decidiu ouvir o que o corpo vinha tentando dizer há anos. O doutor Laer Ribeiro sempre repete uma frase poderosa: a circulação é a estrada da vida. Quando ela se bloqueia, tudo para. E ele tem razão. A saúde das 50 da vida proletaresso pernas está diretamente ligada ao coração, ao cérebro e até à energia diária. Ignorar os primeiros sinais de má circulação é como deixar um rio se transformar em pântano. O fluxo diminui, a água fica parada e, aos poucos, surgem os danos que poderiam ser evitados. Hoje, vou te mostrar como reativar essa estrada de dentro para fora com medidas simples, naturais e comprovadas, que fortalecem suas veias, aliviam o inchaço e trazem de volta aquela sensação de leveza nas pernas. Nada de promessas milagrosas ou remédios caros. O que você vai descobrir é um conjunto de hábitos e receitas que restauram o retorno venoso, o mesmo método que ajudou Dona Helena a se livrar das varizes iniciais em menos de 90 dias, sem cirurgia, sem cremes industrializados, apenas com constância e consciência corporal. Mas antes de seguir, lembre-se, se esse tipo de conteúdo te ajuda a cuidar da sua saúde de forma natural e inteligente, deixe o seu like, assim mais pessoas aprendem o que a medicina tradicional muitas vezes esquece de ensinar. Agora, para entender por que tudo isso funciona, precisamos olhar o que acontece lá dentro das suas pernas e como o corpo tenta, todos os dias, vencer a força da gravidade. O corpo humano é uma máquina perfeita, e o doutor Laer Ribeiro sempre enfatiza: nada no corpo acontece por acaso. Quando algo dói, é o organismo pedindo atenção. Para entender o que causa as varizes, os inchaços e aquela sensação de peso nas pernas, precisamos olhar de forma simples o que a medicina chama de retorno venoso, o caminho que o sangue percorre para voltar das pernas até o coração. Pense nas suas veias como pequenos túneis que transportam sangue usado, cheio de gás carbônico e resíduos, de volta para a central de limpeza, o coração e os pulmões. Mas há um detalhe: esse sangue precisa subir, vencer a gravidade. E é aqui que entra um mecanismo tão engenhoso que os médicos chamam de segundo coração do corpo, a panturrilha. Cada vez que você anda, se levanta ou se movimenta, os músculos da panturrilha se contraem e empurram o sangue para cima, como uma bomba hidráulica natural. As válvulas dentro das veias funcionam como pequenas portinholas, abrem para o sangue subir e se fecham imediatamente para impedir que ele volte. É um sistema silencioso, mas essencial. Agora, imagine o que acontece quando você passa horas sentado, ou muito tempo em pé, quase sem se mover. A bomba para de funcionar. O sangue se acumula na parte inferior das pernas, a pressão aumenta dentro das veias. As válvulas começam a falhar. E é aí que surge o inchaço, o desconforto e, com o tempo, as varizes. Esse processo pode parecer lento,
mas é progressivo. No início, aparecem apenas pequenos vasinhos. Depois, as veias se dilatam, as paredes perdem elasticidade e o sangue começa a circular com dificuldade. O corpo tenta compensar, mas o resultado é aquela sensação de peso constante, formigamento, coceira e até cãibras noturnas. E tem mais. O sedentarismo e a desidratação agravam o quadro. Quando falta água, o sangue fica mais espesso. Imagine um rio com pouca água correndo entre as pedras, forçando a passagem. Além disso, a carência de minerais como magnésio e potássio enfraquece a musculatura da panturrilha, reduzindo ainda mais a eficiência da bomba venosa. Dr. Lair Ribeiro explica que a circulação saudável depende de 3 fatores básicos: movimento, hidratação e equilíbrio ácido-base. Quando um desses pilares falha, o sangue perde fluidez e o corpo sofre as consequências. É por isso que tantas pessoas, especialmente mulheres e idosos, convivem com sintomas sem perceber que o problema está na base da fisiologia. Elas tratam o que veem, as veias, mas esquecem o que causa a lentidão circulatória. A boa notícia é que o corpo responde rápido. Com estímulos simples e diários, é possível reativar o fluxo, fortalecer as paredes das veias e reduzir a pressão interna que causa o desconforto. E não estamos falando de remédios caros nem de cremes importados, mas de ações práticas que você pode fazer em casa, muitas delas confirmadas pela ciência e usadas há séculos em terapias naturais. Quando Dona Helena começou o pequeno ritual que você vai aprender daqui a pouco, um conjunto de exercícios, uma receita interna e outra externa, os resultados apareceram em poucas semanas. O inchaço diminuiu, a cor da pele melhorou e a leveza voltou. Não porque ela combateu as varizes, mas porque restaurou o movimento natural da vida dentro das pernas. E é exatamente aí que começa o protocolo completo. O fortalecimento da panturrilha, a ativação da circulação e os cuidados que transformam dor em vitalidade. Foi com algo muito simples que Dona Helena começou a mudar sua história. Nada de cirurgias, meias apertadas o dia inteiro ou medicamentos caros. O ponto de virada veio de um gesto pequeno, repetido todos os dias, algo que qualquer pessoa pode fazer em casa em apenas 2 minutos. O doutor Lair Ribeiro sempre lembra que a saúde não se compra, se conquista com constância. E essa constância começa pelo primeiro passo do protocolo: fortalecer a panturrilha, o segundo coração do corpo. O exercício é simples. De hora em hora, fique na ponta dos pés e desça lentamente, cerca de 30 vezes. Não precisa de aparelho, nem de tempo livre, pode ser na cozinha, no banheiro, no escritório, até enquanto fala ao telefone. Cada repetição ativa a bomba muscular que empurra o sangue de volta para o coração, reduzindo a pressão nas veias e aliviando o inchaço. Alguns dias bastam para perceber que as pernas ficam mais leves e quentes, sinal de que o fluxo começou a se restabelecer. Mas o segredo não está só no movimento. Depois do exercício, é essencial elevar as pernas por 20 a 30 minutos, apoiadas em travesseiros ou na parede. Essa posição simples reduz a pressão venosa e ajuda o sangue a fluir com mais facilidade. Quando combinada com o fortalecimento da panturrilha, o resultado é imediato: menos inchaço, menos dor e mais disposição. A segunda parte do protocolo vem de dentro uma receita de ativação interna que Dona Helena aprendeu e segue até hoje. Ela prepara um chá que une 3 ervas potentes: cavalinha, chá verde e picão preto. Essas plantas agem em sinergia. A cavalinha elimina líquidos e tonifica as veias. O chá verde estimula a microcirculação e o picão preto limpa o sangue
e reduz inflamações. Para completar, um toque de canela que melhora o metabolismo e aquece naturalmente o corpo. A receita é simples. Ferva meio litro de água, adicione uma colher de cada erva e um pedacinho de canela em pau. Deixe descansar por 10 minutos, coe e guarde em uma garrafa de vidro. Beba 250 ml por dia, preferencialmente pela manhã. Dona Helena complementava o chá com uma cápsula de extrato de castanha da Índia, um dos fitoterápicos mais estudados quando o assunto é circulação. Essa planta contém essina, uma substância que melhora a elasticidade das veias e reduz a retenção de líquidos. Usada por 90 dias consecutivos, com pausa de 30 dias entre os ciclos, ela ajuda a restaurar o tônus das paredes venosas e reduz visivelmente a aparência das varizes iniciais. E se o chá age por dentro, a loção vem para agir por fora, o que chamamos de ação externa. Misture 300 ml de água fervente, 3 colheres de salsinha fresca, uma de alecrim, 10 gotas de tintura de arnica e 15 gotas de óleo essencial de lavanda. Deixe esfriar e aplique nas pernas 2 vezes ao dia, fazendo movimentos suaves, sempre do tornozelo em direção à coxa. A salsinha ativa a drenagem, o alecrim estimula a circulação e a árnica reduz a dor e a inflamação. A lavanda, além do perfume relaxante, atua como calmante muscular. Dona Helena costumava aplicar a loção antes de dormir, enquanto ouvia música calma. Era o ritual que encerrava o dia com leveza, um gesto de autocuidado que se tornou parte da rotina. Depois de algumas semanas, ela já percebia as pernas menos inchadas, a pele mais firme e o sono mais profundo. E se você está se perguntando se isso realmente funciona, lembre-se, a ciência confirma o que a prática já provou. Estudos sobre o uso da castanha da Índia e das plantas circulatórias mostram melhora significativa no retorno venoso e alívio de sintomas em até 80% dos casos leves. Agora que você conheceu o protocolo completo interno, externo e físico, é hora de falar sobre algo que muita gente ignora: os cuidados e alertas que garantem a segurança e a eficácia desses métodos. Nada na natureza é isento de regra. Até o melhor dos remédios pode se tornar um risco quando usado da forma errada. E é exatamente por isso que o Dr. Lair Ribeiro costuma dizer: o segredo não está apenas no que você faz, mas em como você faz. Muita gente, ao descobrir o poder dessas receitas, tenta acelerar os resultados e acaba exagerando. Mas quando o assunto é circulação, o equilíbrio é a chave. Por exemplo, o chá com cavalinha e chá verde não deve ser usado por tempo indefinido. O ideal é um ciclo de até 90 dias, com pausa de 1 mês antes de retomar. Isso permite que o organismo se recupere e evita a sobrecarga dos rins. Outro ponto crucial é a castanha da Índia. Embora natural, ela contém princípios ativos que podem interagir com medicamentos anticoagulantes ou antihipertensivos. Por isso, gestantes, pessoas com distúrbios de coagulação ou que usam varfarina devem consultar um médico vascular antes de iniciar o uso. Usada corretamente, ela é uma das maiores aliadas da saúde venosa, mas em excesso pode irritar o estômago e até causar náusea. A loção de árnica, por sua vez, exige atenção especial. A árnica é anti-inflamatória, mas em peles sensíveis pode causar irritação ou vermelhidão. O teste de sensibilidade é obrigatório. Aplique uma pequena quantidade na parte interna do braço e espere algumas horas. Se houver reação, substitua por ramamelis ou centelha asiática, que têm ação circulatória semelhante e são mais suaves.
Outro erro comum é massagear as pernas de forma intensa, achando que quanto mais forte, melhor. Na verdade, é o oposto. Movimentos bruscos podem deslocar coágulos e causar complicações graves. As massagens devem ser leves, lentas, sempre do tornozelo para cima, como quem empurra a energia e o sangue de volta para o coração. Há também sinais de alerta que nunca devem ser ignorados: dor súbita e localizada na panturrilha, calor intenso em uma região específica, vermelhidão acompanhada de inchaço, falta de ar repentina. Esses sintomas podem indicar trombose venosa profunda e exigem atendimento médico imediato. Nenhuma receita natural substitui o diagnóstico clínico. E há ainda um detalhe que passa despercebido: a hidratação. O corpo precisa de água para circular a vida. Sem ela, o sangue engrossa, as veias trabalham em esforço e os resultados do protocolo desaparecem. Por isso, mantenha sempre uma garrafa por perto. É o primeiro E da rotina 3E, criada para ajudar o corpo a relembrar seu ritmo natural: encher, hidratar, elevar as pernas e elevar os calcanhares. São hábitos simples, mas que somados criam uma reação em cadeia positiva: mais oxigênio, menos dor, menos retenção e um coração mais tranquilo. O Dr. Lair costuma dizer que a circulação é a assinatura do movimento. E quando você se movimenta, o corpo responde. Mas antes de encerrar, ainda falta o ponto mais importante: entender por que esses gestos simples têm o poder de devolver não só leveza às pernas, mas vitalidade à vida. A circulação é como um rio. Quando flui, leva vida a cada célula. Quando estagna, adoece silenciosamente. É o fluxo que nutre o coração, o cérebro e até a pele. Por isso, quando você cuida das suas pernas, está, na verdade, cuidando do seu corpo inteiro. Dona Helena entendeu isso da forma mais bonita possível. 3 meses depois de adotar o protocolo, ela caminhava novamente pelas praças do bairro sem sentir dor. As veias azuladas haviam clareado, o inchaço desapareceu. E, principalmente, ela voltou a se sentir leve não só nas pernas, mas na alma. Parece que o sangue voltou a cantar dentro de mim, dizia sorrindo. E talvez essa seja a melhor definição do que acontece quando o corpo volta a circular com harmonia. O Dr. Lair Ribeiro sempre reforça que a cura não é um evento, é um processo. Não depende de milagres, mas de constância e consciência. Mover-se um pouco todos os dias, beber água com intenção, respeitar os sinais do corpo. Esses gestos simples, repetidos com presença, ativam mecanismos que estavam adormecidos. A ciência chama isso de autorregulação. A natureza chama de equilíbrio. E você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar com o que tem. Levantar na ponta dos pés algumas vezes por hora. Elevar as pernas ao fim do dia. Preparar o chá com atenção. Massagear com leveza. Esses pequenos rituais formam o que chamo de rotina inteligente da circulação. O autocuidado que devolve vitalidade ao corpo e serenidade à mente. Lembre-se, o sangue não é apenas um fluido, é o transporte da sua energia vital. E quando essa energia flui, tudo melhora: o humor, o sono, a pele, o coração. Porque a circulação não se resume a veias e artérias. Ela é o reflexo do seu modo de viver. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário contando como estão suas pernas e que hábitos você já pratica para melhorar sua circulação. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essas orientações naturais e baseadas em ciência, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo.
Afinal, pernas firmes sustentam muito mais do que o corpo. Sustentam a liberdade de ir e vir com confiança. E quando a vida volta a fluir dentro de você, é o próprio corpo dizendo: obrigado por me deixar circular de novo.